Oi pessoal, aqui é o Júlio, professor de Ciências, e esse é um vídeo sobre os níveis de organização de um organismo. No nosso vídeo e na atividade anteriores, nós vimos que todo ser vivo, com exceção de vírus, é formado por células, e que alguns seres vivos podem ser unicelulares, ou seja, formados por uma célula somente, como por exemplo bactérias e protozoários, enquanto outros seres são pluricelulares, formados por mais de uma célula, por exemplo, os cogumelos, as plantas e os animais, incluindo a espécie humana. Quando a gente estuda os organismos pluricelulares, nós observamos que os mais complexos, por exemplo, os animais e as plantas, são organizados em diferentes níveis de organização, que são células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. E o que são esses níveis? Um conjunto de células forma um tecido. Um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Um conjunto de órgãos forma um sistema e o conjunto de sistemas diferentes vai formar o organismo. Como nós já vimos, a célula é chamada unidade estrutural dos seres vivos, porque é a menor parte de um ser vivo que mantém a vida, a qualidade de ser viva. E no nosso organismo humano, por exemplo, nós temos vários tipos de células diferentes. Células epiteliais, que formam uma camada da pele, por exemplo, células conjuntivas, células musculares, células nervosas, etc. E a mesma coisa acontece no organismo de outros animais ou outros tipos de organismo, como nas plantas, por exemplo. Já um tecido é um conjunto de células semelhantes que desempenham a mesma função. Portanto, somente organismos pluricelulares vão possuir tecidos. Então, para dar alguns exemplos, no organismo humano, ou seja, no nosso organismo e também de outros animais vertebrados, existem 4 tipos básicos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. As plantas também são formadas por tecidos diferentes, como epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema. Um órgão é um conjunto formado geralmente por 2 ou mais tipos de tecidos diferentes. Então, exemplos de órgãos no nosso organismo seriam o coração, o baço, o fígado, o pâncreas e os ossos e assim por diante. Já nas plantas, as folhas, os caules e a raiz são exemplos de órgãos presentes nesses tipos de organismo. Um sistema seria um conjunto de órgãos que interagem entre si para desempenhar uma determinada função. Então, por exemplo, exemplos de sistemas no organismo humano seriam o sistema cardiovascular, o sistema digestório, o sistema nervoso, o sistema esquelético e assim por diante. E por fim, o conjunto de todos os sistemas vai formar o organismo como um todo. Então a gente tem aqui nessa ilustração um exemplo, né, de todos os níveis de organização que a gente pode estudar um organismo. Então uma célula, por exemplo, muscular, né, seria a menor unidade que vai formar um tecido, que no caso vai ser o tecido muscular, que vai ser formado então por um conjunto de células musculares. Esse tecido muscular ele vai entrar na composição de vários órgãos, por exemplo, aqui no caso o estômago, que tem uma camada da parede do estômago é formada por tecido muscular, mas o estômago é formado por outros tipos de tecido também, como o tecido epitelial e assim por diante. Então, o conjunto do tecido muscular, aqui no caso, do estômago e outros tecidos, vão formar o próximo nível, que é um órgão. O nível seguinte vai ser o sistema. Então, por exemplo, o estômago faz parte do nosso sistema digestório. Então, o estômago, mais vários outros órgãos, como os intestinos, o fígado, o pâncreas, etc., vão formar um sistema, aqui no caso do exemplo, o sistema digestório. E, por fim, o organismo vai ser o conjunto de todos os sistemas, o sistema digestório aqui representado, mais outros sistemas, como o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema nervoso, etc. Então, o conjunto de todos os sistemas vão formar o
organismo. E aqui agora nós temos a mesma divisão em níveis de organização, usando uma planta como exemplo. Então nós temos uma célula vegetal e o conjunto de células semelhantes vão formar um tecido. Aqui no caso está representando o tecido epitelial, a epiderme de uma folha. A folha tem várias camadas de tecidos diferentes. A folha aqui então vai ser um exemplo de um órgão. E o conjunto de todos os órgãos, folhas, caule, fruto, raiz, vai formar o organismo da planta como um todo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.